Ora, muito boa tarde a todos os assistentes à última sessão do nosso curso de iniciação ao Tricalc. Ao longo de 8 sessões fomos realizando um primeiro curso de iniciação ao Tricalc para o continente africano através do sistema GoToWebinar e hoje concluímos com a realização de uma sessão prática, de um exercício prático para uma tipologia muito especial que tem utilização em países que têm grande déficit a nível de habitação, nomeadamente a questão das alvenarias resistentes, as alvenarias estruturais e, portanto, a construção de moradias, habitações, edifícios até 5, 6 pisos com um sistema de alvenaria estrutural, que pode ser alvenaria cerâmica, blocos de betão, alvenaria termoargila, mas que na sessão de hoje iremos analisar ao nível dos blocos de betão. Assim, na sequência desse mesmo exercício, que faz parte desta unidade temática número 8, nós iremos começar por apresentar a tipologia construtiva, portanto, falar um pouco desta tipologia construtiva que dispensa, nomeadamente, a utilização de pilares e vigas, trabalha-se essencialmente com paredes de alvenaria resistente, blocos de betão. Vamos falar também de como é possível introduzir novos fabricantes de blocos de alvenaria no programa Tricalc, como é que se podem introduzir novos blocos. E finalmente realizar um modelo e calcular esse mesmo modelo e analisar também o seu comportamento em alvenaria estrutural, algo semelhante àquilo que temos atualmente no slide no ecrã. A modelação vai ser feita numa única estrutura, que vai ser modelada aqui dentro do programa Tricalc. Essa estrutura vai ter quer paredes exteriores, quer paredes interiores. Vamos realizar várias aberturas e colocação de vergas nessas aberturas para proporcionar maior resistência na abertura do vão, para evitar fissurações futuras. Essas vergas poderão ser de aço ou de betão, iremos ver como é que se colocam essas duas situações. Iremos introduzir também lajes aligeradas, lajes de bigotas ou lajes maciças nos pisos, conforme a tipologia que depois se queira utilizar, e fazer o cálculo integrado num único modelo e, portanto, a partir daí depois desenvolver a análise dos resultados, a preparação das folhas de desenho com a pormenorização dessa mesma alvenaria estrutural e também a preparação da memória descritiva. Ora bem, começando pela tipologia construtiva em si. Ora bem, os edifícios de alvenaria resistente são uma solução muito económica para a construção de edifícios até 5 a 6 pisos, como foi referido. Daí a sua popularidade em muitos países com grandes necessidades de habitação. São de execução rápida, são de execução económica e, portanto, permitem rapidamente fazer a construção de moradias, 1, 2 pisos, habitações de 1, 2 pisos ou até edifícios com 5, 6 pisos. Esta tipologia estrutural assenta numa componente de pré-fabricação modular, pré-fabricação é essa dos blocos em si, que normalmente são sempre blocos de 19 e que depois com 1 cm de argamassa trabalham com modulações de 20 cm. E, portanto, esta pré-fabricação modular impõe fortes regras à modulação arquitetónica, uma vez que as distâncias entre as paredes normalmente serão múltiplas deste módulo de 20 cm ou, em casos especiais, utilizando os chamados meio-blocos, que muitos fabricantes utilizam, poder-se-á ter acertos de medidas a 10 cm, a modulações de 10 cm. De qualquer modo, para se tirar o maior proveito desta tipologia estrutural, normalmente trabalham-se com distâncias, com vãos, as distâncias entre paredes de múltiplos de 20 cm ou, em casos especiais, com múltiplos de 10 cm, utilizando então os chamados meios blocos, quando o fabricante o permite. Temos aqui um quadro que é de um fabricante de blocos, da Selecta, do Brasil, que demonstra exatamente a diferença entre o método tradicional de construção, com os pilares de betão, as vigas de betão, as respectivas armaduras e as alvenarias de enchimento, alvenarias não resistentes, e depois a questão da parte de alvenaria resistente, em que todos os elementos da nossa estrutura são blocos resistentes, poderão ter alguns reforços pontuais com colocação de varões, como se vê na imagem, e também alguma colocação de grute, portanto de cimento, para reforçar alguma zona das paredes,
mas funciona como um todo, como um conjunto, em que as paredes funcionam como paredes de carga que resistem, portanto, a cargas verticais e cargas horizontais que possam existir. Temos aqui um exemplo de um edifício realizado em blocos de betão, tal e qual como vamos ver hoje. Este é um edifício que tem pelo menos 6 pisos nesta fase construtiva. E de referir que por baixo temos exatamente a questão da modulação dos blocos. Temos um bloco de 19 centímetros aqui representado, bloco normal, tradicional. Temos aqui o meio bloco, tal bloco que faz o acerto em determinadas modulações. E temos depois aqui um denominado bloco de canaleta, neste caso uma canaleta em U, que serve para reforçar muitas vezes as zonas das aberturas, para fazer aqui a colocação das vergas e também às vezes a colocação das contravergas, e que serve também de apoio para as lajes ao nível de todo o piso. Muitas vezes estas canaletas são ligeiramente recortadas, não existe esta parte que aqui está para cima, e são chamadas de canaletas em J. E, portanto, funcionam também para reforçar a zona de apoio das lajes. É uma tipologia que depende muito da boa execução em obra, portanto, os desaprumos nas fachadas implicam normalmente comportamentos bastante severos para esta tipologia estrutural e, portanto, deve-se evitar ao máximo qualquer desaprumo nas nossas prumadas, quer das paredes exteriores, quer das paredes interiores. No entanto, o projetista deve estudar sempre em segunda ordem estas estruturas, prevendo um desaprumo inicial que possa existir e ver então qual será a capacidade resistente da estrutura a esse desaprumo inicial para estudar então uma situação mais segura para o seu edifício, para o bloco a ser construído. Tricalco vai realizar a modelação destas alvenarias resistentes através de elementos finitos quadrangulares, portanto elementos com 4 nodos, e vai realizar análise de tensão plana, portanto tensão no próprio plano da parede, e também a flexão de placa, portanto a flexão da própria pano de parede do próprio pano de parede resistente que aqui está colocado. Peço desculpa, fazer aqui a representação melhor. O modelo do edifício é calculado de forma integrada, portanto, quer a laje de fundação, quer as lajes de piso vão ser modeladas conjuntamente com as alvenarias e toda a transmissão de carga está garantida, todo o trabalho conjunto da nossa estrutura está garantido por esse fato. É possível obter informação de esforços, extensões, deslocamentos em paredes e lajes. Portanto, temos aqui um exemplo exatamente da questão das tensões e reparem que nas zonas das aberturas é exatamente onde nós temos os nossos maiores esforços a nível de tensões. Quer tensões aqui de carga, quer ali também na zona das aberturas, uma tendência para abrir lateralmente a própria alvenaria que ali está. Tricalco vai depois realizar toda a pormenorização dos desenhos, quer as plantas, com a representação dos blocos, com a representação das zonas das armaduras, com a representação do quadro de vergas a utilizar para as aberturas, bem como a medição da própria estrutura. Portanto, vai-vos preparar todos os desenhos em folhas e vai realizar a medição da estrutura com custo associado e vai também fazer a preparação da memória descritiva e justificativa deste edifício. Temos aqui uma representação exatamente daquilo que eu disse, portanto, nós vamos fazer um modelo em tricalco, vamos calculá-lo, vamos pormenorizar as suas representações, cá está uma planta com os blocos ali representados, colocados, pode-se sempre escolher se quer representar uma fiada par ou uma fiada ímpar, uma fiada de arranca, número 1, depois uma par, número 2, portanto podemos pedir esse tipo de detalhe de pormenorização. Estes desenhos depois são colocados nas folhas de projeto e quem diz nas folhas de projeto também na memória descritiva e justificativa, caso assim se queira. E tudo, portanto, integrado, neste caso, numa estrutura 3D que inclusive pode ser exportada para BIM. E, portanto,
Feita esta pequena introdução a esta tipologia estrutural e à forma como o Tricalc a modela, vamos passar ao caso concreto, ao caso real de lançarmos um edifício de alvenaria resistente com o programa para que vejam exatamente como se processa esse lançamento. Para o efeito, nós vamos fazer um modelo parecido com este que aqui está. As dimensões vamos arbitrá-las no momento, não vamos trabalhar com plantas de DWG, nem nada disso. Vamos estar essencialmente a trabalhar só com as funções do programa Tricalc para vos mostrar como é que vocês podem lançar aqui no programa esta tipologia estrutural, uma vez que no exercício número 1 já trabalhámos sobre DWGs. Vamos fazer um piso térreo, que é este que aqui está, que é diferente de todos os outros pisos para cima, portanto o piso térreo vai ser diferente, e depois vamos ter aqui uma repetição de vários pisos, do piso tipo, e finalmente uma zona de platibanda para a cobertura colocada aqui em cima. Portanto, esta será a tipologia que iremos realizar. Como eu disse, vamos ter a colocação de aberturas, vamos fazê-las também um pouco aleatoriamente, mas aberturas de janelas, de portas interiores, portas exteriores, para se estudar exatamente depois o comportamento desta alvenaria resistente com estas aberturas e com a colocação das respectivas vergas aqui na zona das aberturas. Ora, vamos então ao programa Tricalc e cá está o tal modelo que apareceu ali nos slides, aqui modelado com o programa. Estamos a visualizar uma situação de renderização, temos aqui a situação do modelo arame, portanto já sabem que no Tricalc podem sempre alternar entre estas duas visualizações, vimos isso nas sessões anteriores. E tenho a textura ativada, daí aparecer aqui a representação dos blocos, mas se eu quiser posso trabalhar com uma representação colorida em vez de ser com uma textura e ficaria com este aspecto aqui ao nível do programa. Também já sabem que posso ativar sempre a visualização do modelo analítico, aquele que deu origem ao meu edifício portanto, ter acesso a toda a informação do meu edifício aqui representada no ecrã a qualquer altura. Também sabem que os textos de representação da informação podem ser sempre aumentados ou diminuídos com estas ícones que aqui estão e, portanto, poderão assim sobrecarregar mais ou menos os desenhos conforme pretendam. O tipo de fundação que vamos utilizar é uma fundação com laje de fundação e, portanto, vamos aqui desenhar a laje de fundação depois à volta do nosso modelo estrutural. Ora bem, vamos então fazer fecheiro novo, começar um exercício novo, neste caso o exercício 03, alvenaria estrutural. E vamos começar por lançar uma malha geométrica que nos permita depois fazer então os acertos para aquilo que serão as modulações do meu edifício. Para o efeito, eu vou usar a função de geometria rede e vou utilizar espaçamentos que vão ser em X e em Z de 4 metros, por exemplo, para ter aqui uns vãos mais ou menos aceitáveis. Poderei até, inclusive, ter aqui alguns vãos intermédios de 3 metros e vamos colocar 3,40 m, vamos colocar aqui também 3,60 m, portanto variar um pouco estes vãos para ser um exemplo não tão uniforme. Também aqui fazer a introdução de um vão de 3,60 m. Vou desativar aqui os nós encastrados, ou seja, vou lançar uma planta com barras para me servir de modelação base para para o meu piso de arranque da minha estrutura, para a minha cota zero. E portanto, aqui tenho colocados exatamente, eu vou pedir aqui a visualização do plano à cota zero, já estou na janela do plano zero e vou rebater esse plano zero. Vou aumentar aqui a representação do número dos nós e das barras para que vejam melhor onde é que está a numeração das barras e dos nós. E poderia agora fazer algumas modificações, por exemplo, eliminar nós. Imaginemos que aqui existia um canto na minha estrutura e, portanto, eu faria a eliminação deste nó que aqui está. Imaginemos também que existiria ali um recanto na minha estrutura e poderia também fazer a eliminação daquele nó que ali está. Poderíamos também chegar aqui e fazer
paralelas para determinar uma zona intermédia que seria o limite do meu edifício. E portanto, se eu tenho aqui, e fazendo geometria barra analisar, eu fico a saber que tenho aqui uma barra com 4 metros, vamos dividi-la ao meio, por exemplo, geometria barra dividir em duas partes iguais, para introduzir aqui uma nova barra, daqui até aqui, e agora eliminar este nó que aqui está. Okay? E portanto fazer ali mais uma zona de reentrância na minha estrutura. Poderia também fazer o mesmo aqui, recuando neste caso, por exemplo, 1 metro, caso eu pretendesse. Seria barra paralela à distância, indicava que queria uma paralela a 3 metros. Okay? Clicava aqui em aceitar e dizia que queria uma paralela a 3 metros para aquele lado e, portanto, eliminava agora este nó e ficava ali com aquela modulação. E, portanto, imaginemos que esta seria a modulação do meu edifício. Ora bem, este é o ponto de partida então para lançar as paredes que quero que façam parte do meu modelo de alvenaria estrutural e, como eu referi no PowerPoint anterior, esta tipologia estrutural vive muito da modulação e falámos de modulações a 20 cm. Então, nós utilizamos aqui comprimentos de 4 metros, 3,40 m, 3,60 m, sempre múltiplos de 20 cm para respeitar essa modulação. No entanto, há que referir uma situação. Para respeitar essa modulação, nós agora vamos ter que posicionar as paredes exteriores do lado de fora, que é para manter essa distância correta a nível interno. Portanto, as diferenças interiores vão ser as medidas que eu introduzi. Vamos exemplificar, que talvez se perceba melhor. Ora bem, se eu quisesse, poderia vir então aqui a geometria, parede resistente, introduzir uma parede resistente e dizer que queria uma parede que vai daqui até ali. Okay? E, portanto, iria chamar esta parede a parede A, por exemplo. Iria dizer que a parede iria ter 3 metros de altura, que os apoios eram livres porque vou ter uma laje de fundação por baixo e que a parede não era de betão, mas sim de blocos de betão. Okay? E agora ia buscar a peça base para esta parede e, portanto, aparecem aqui uma série de blocos que estão cá criados, okay? Que são de fabricantes de blocos e que eu posso utilizar para fazer exatamente a colocação a modulação da minha parede resistente. Neste caso eu vou utilizar um bloco de 19 centímetros que permite modulações de 20, tal qual como foi explicado nos PowerPoints iniciais. Vou fazer aceitar, vou indicar o tipo de peça que é, vou indicar o tipo de argamassa com que estou a trabalhar, okay? E também podia, caso eu quisesse, não concordasse, por exemplo, com as tensões resistentes à compressão vertical e horizontal que aqui aparecem para esta peça, para a peça, para o bloco em si, só poderia aqui editar essa informação e também a resistência da alvenaria, do pano de alvenaria no conjunto, portanto, um conjunto já de peças destas que fazem o pano de alvenaria, também aqui as suas capacidades resistentes, em função da informação do fabricante, e eu poderia modificar essas características caso não concordasse com elas. Também podia chegar aqui e indicar, por exemplo, para verificações da encurvadura dessa parede, quais os números de lados verticais que iriam estar restringidos. Neste caso, vamos ter ali paredes laterais e vamos colocar aqui 2 e indicar que a parede é de fachada. E, portanto, quando eu fizesse aceitar, poderia fazer então criar e iria aparecer ali a representação da parede introduzida. Okay? Agora, existe só um senão. Eu deixei a caixa da opção centrada e, portanto, o bloco ficou metade para dentro do vão que nós tínhamos e metade para fora. Ora, essa não é a situação que nós pretendemos e, portanto, isto é importante perceber como é que se faz o posicionamento correto destas paredes, porque vamos depender exatamente das tais modulações de 20 cm. Então vamos à geometria, paredes resistentes, e fazemos aqui o posicionamento da parede. Alteramos aqui o posicionamento da parede. E agora escolhemos um posicionamento ali na face. Okay? Portanto, aqui a face 0 cm. E, portanto, faço atribuir e reparem, vem para dentro e agora com o botão direito do rato continuo e coloco-a para fora. Portanto, lá está ali o andamento da minha parede para fora.
Okay? De referir, também podia posicionar as paredes para dentro. Esta parede para dentro e a que está aqui para dentro, porque complementavam-se entre si e acabavam por fazer um bloco de 20. Portanto, tem as duas hipóteses de trabalho. Para ficar melhor a modulação, eu vou inclusive mudar esse mesmo posicionamento das paredes exteriores para um posicionamento, neste caso, à face, mas interior. Vamos aqui clicar, atribuir e mudar então o posicionamento para dentro. Okay? E cá tínhamos aqui introduzido então a nossa parede. Ora bem, os blocos que nós estamos a utilizar estão definidos em secções de dados, paredes de alvenaria, e depois temos aqui as peças de termo-argila e temos aqui os tijolos cerâmicos e os blocos de betão. E portanto, quando nós clicamos nesta função, temos a possibilidade de vir à base de dados de fabricantes de blocos de betão e criar um novo fabricante, introduzindo aqui os dados desse mesmo fabricante, ou então utilizar algum fabricante que já exista. Por exemplo, aqui, cá está a ficha técnica de um fabricante espanhol chamado BLQ1 de blocos de betão, que é exatamente o que aqui está introduzido. Depois, dentro de cada fabricante, nós podíamos criar novas peças. Okay? Cá está. Portanto, eu poderia ir a uma destas famílias, maciço ou semi-oco, que é o que nós estamos a utilizar, e ver a peça, introduzir aqui as suas dimensões. Cá está a modulação de 19 que nós referimos, ou de 40, neste caso do bloco a nível de comprimento. E aqui a possibilidade também de dizer quantas aberturas é que o bloco tem, se tem duas, se tem quatro, se tem uma, portanto, em função daquilo que seja a especificação do bloco. Depois indicar se existem peças especiais, portanto, se existe um bloco de esquina, que é um bloco que vence a zona de esquina, e se existe bloco com metade do comprimento, que é outro bloco especial que costuma ser utilizado nestas tipologias. Portanto, confirmar com o fabricante se estas peças existem e se existirem, então dizer aqui que existe o bloco de metade do comprimento, o programa já sabe como é que é, e que existe um bloco de esquina, também saberá realizar esse bloco. Já agora, ver aqui que também temos aqui um bloco que é em tudo igual, a nível de comprimento, lá está, a modulação mantém-se, múltiplos de 20, e depois a nível de largura é que passámos de 19 para 29, que seria exatamente o adequado para paredes exteriores, como aquela que nós ali temos. E, portanto, nós poderíamos, se quiséssemos aqui, criar novas peças. Portanto, era clicar aqui dentro da pasta de maciça em nova peça, dávamos aqui o nome que quiséssemos a esse modelo, dávamos aqui as suas características e, portanto, passaríamos assim a ter um novo bloco. Este caso era maciço, mas se fosse aqui nos semi-aligerados, nos semi-blocos aligerados, já aparecia também a possibilidade de definirmos o número de aberturas, a espessura das paredes, enfim, toda essa informação poderia ser já definida para estes blocos. Se nós a qualquer altura quisermos intervir sobre a parede que foi realizada a nível das suas características, é muito simples, basta vir aqui a geometria, paredes resistentes e utilizar as funções que aqui estão para modificar o posicionamento, como já vimos, para introduzir vergas nas aberturas, neste caso ainda não há aberturas, portanto não vamos ainda a essa fase, mas também para modificar qualquer característica da parede, como por exemplo, passar esta parede que tinha um bloco de 19 de espessura para um bloco de 29 de espessura, uma vez que estamos a falar de paredes exteriores. Okay? E, portanto, aceitar e colocar aqui a parede com essa informação. Okay? Recapitulando mais uma vez, paredes resistentes, o posicionamento. Se nós quiséssemos fazer o posicionamento exterior ou interior, portanto é só vir aqui, clicar e trabalhar com o botão direito do rato para escolhermos o posicionamento exterior ou interior, conforme aquilo que pretendemos. Okay? Ora bem, vamos então agora fazer o resto das paredes exteriores, que é uma repetição deste processo que nós aqui fizemos. Mas de qualquer modo, vamos aqui fazer essa introdução para fazermos o nosso modelo ir crescendo aos poucos e poucos. Então, paredes resistentes introduzir e agora todas as características que eu dei estão guardadas na base de dados. Portanto, eu só preciso de mudar o nome. Tudo o resto, o tipo de apoio, a cota superior, o posicionamento, é que não, porque foi alterado a posteriori. Mas
as propriedades da peça que está escolhida, vamos aqui também foi alterada a posteriori escolher a de 29. Todas essas informações depois ficam guardadas na base de dados e, portanto, depois é só reintroduzir a parede cada vez que queiramos. Portanto, cá está o posicionamento exterior, ficou logo guardado. E reparem que se eu fizer agora uma terceira parede, vou-lhe chamar a parede C, já temos aqui a nível de bloco o bloco de 29, portanto já não preciso mudar nada. E também a nível de alinhamentos, de posicionamentos, o posicionamento exterior, portanto também já não preciso mudar nada. Portanto, a partir de agora passa a ser muito mais simples ir fazendo a introdução das paredes, uma vez que é só ir mudando aqui o nome e introduzindo as paredes. Okay? Se eu quisesse, eu podia ter introduzido as paredes já para vários pisos, mas eu vou fazer, como é um curso, passo a passo para vocês irem visualizando a introdução dessas mesmas paredes. Vamos aqui introduzir esta parede, daqui até aqui, a parede F. Agora daqui até aqui a parede G. Daqui até aqui a parede H. Daqui até aqui a parede I. Daqui até aqui a parede J. Daqui até ali, aqui o rato, daqui até ali a parede K. E finalmente fechamos então o contorno exterior. Parede L aqui introduzida. Ora bem, agora haveria que fazer a introdução das paredes interiores e também das aberturas depois nas paredes, quer exteriores, janelas, por exemplo, quer interiores, portas, por exemplo, para termos aqui o nosso piso completo. Faltaria também a laje de fundação, mas vamos deixá-la para mais tarde. Vamos então agora introduzir algumas paredes interiores. Então, para o efeito, eu vou introduzir paredes tal e qual como fiz até agora, só que vou utilizar paredes de 19, com bloco de 19, para termos uma situação diferente. E vou começar por introduzir uma parede que vai desde aqui até ali. Okay? Faz conta que ali era uma sala e aquilo ficaria ali. E vou-lhe dar o números agora, como são paredes interiores, em vez de dar letras, dou números. Parede 01. Vamos aqui às propriedades e vamos mudar o bloco de referência, o bloco de base, para um bloco de 19 de espessura. Okay? E, portanto, mandamos criar aqui a parede com 19 de espessura. Reparem que existe ali exatamente a diferença de espessura entre as duas paredes. Depois imaginemos que tínhamos também aqui na parte da entrada uma parede que iria dividir a casa praticamente ao meio, que iria desde aqui até ali. Vamos chamar essa parede a parede 02. Vou colocá-la centrada, aqui tenho interesse em que ela esteja centrada. Talvez não, até nem é preciso. Vamos deixá-la ficar como estava, exterior. E vamos também indicar que é uma parede de 19, com bloco de 19, portanto 20 de espessura. E mandar criar essa mesma parede. Vamos agora também fazer aqui a introdução de uma outra parede e aqui de outra parede. Portanto, tudo paredes interiores, estas que estamos a introduzir. Daqui até aqui, a parede 03, criar, ali está. Já agora, se quiserem visualizar esta informação renderizada, eu posso ativar e ver-se melhor as paredes. Okay? E finalmente, uma parede que vai daqui até. Como aqui não tenho um ponto de referência, reparem que existe esta parede, mas depois não existe o equivalente àquele lado. Posso sempre utilizar uma função como geometria barra perpendicular por ponto, ou seja, perpendicular a esta barra passando por este ponto. E assim facilmente encontro aquele ponto de referência ali. Okay? E agora já posso fazer a minha parede interior desde aqui até ali. Vou voltar a colocar aqui a renderização e fazer geometria, parede resistente
introduzir. Fazer um zoom, clicar neste nó, clicar naquele nó e dizer que esta é a parede 04. E portanto ali tínhamos a nossa parede 04 introduzida. Okay? Ora bem, estas barras serviram-me como guia para fazer toda a construção das paredes, mas depois não são necessárias ao nível da estrutura. Portanto, mais tarde poderei eliminá-las. Não vou fazer por agora, porque vou precisar delas para gerar a laje de fundação e vou deixá-las ficar aqui como pontos de referência. Mas mais tarde vou eliminá-las, portanto, são só para eu conseguir fazer aqui os meus alinhamentos para as paredes. Ora, está na altura de fazermos então a introdução de aberturas. Vamos fazer a introdução aqui de uma porta para uma zona de um hall de entrada, depois aqui uma porta para um corredor, uma porta para uma sala e depois mais algumas portas aqui nestas zonas. E vamos também introduzir algumas janelas aqui ao longo do nosso modelo. Para fazer a introdução de aberturas, a forma mais fácil de fazer é chamar um plano de uma parede resistente. Como é que isso se faz? Nós temos aqui a barra de ícones G-planos, que a determinada altura aparece um ícone que se chama um plano de parede. E, portanto, como é que funciona este ícone? Nós clicamos no ícone, clicamos na parede, temos é que ter desativado o modo múltiplos planos, que aqui está. Portanto, eu desativei agora o modo múltiplos planos, portanto, vou aqui ao ícone plano de parede, clico na parede e passo a ter visível no ecrã só a minha parede. Se eu quiser ver o resto da estrutura em marca d'água, posso ativar aqui a marca d'água e vejam, fica a saber onde é que está a parede interior. Bem como depois ali as outras paredes, mas o que me interessava agora era saber onde é que estava a parede interior para não fazer a abertura da porta aqui. Não seria nada conveniente, não é? E então, para fazer as aberturas, vou à geometria, procuro o elemento que eu quero introduzir ou modificar, neste caso modificar a parede resistente, e cá está uma função para introduzir aberturas. Então, introduzir abertura é selecionar a parede, primeiro, clicando com o botão esquerdo do rato, okay? E depois, com o botão direito do rato, abrir uma janela que faça, então, a introdução da porta. Eu vou fazer, então, uma porta com 40, 60, 80, 1 metro. Okay? E, portanto, faço uma porta com 2,20 metros de altura, como estamos a ver ali nas coordenadas no canto inferior direito, 2,20 metros de altura. E cá está a introdução desta porta. Vou aproveitar para introduzir aqui logo uma janela e, portanto, vou clicar mais uma vez na parede e vou fazer aqui a minha abertura da janela com as dimensões que eu entender. Vamos aqui supor que queria uma janela também com 1 metro e vamos então. O passo do rato está de 20 em 20 centímetros e, portanto, 20, 40, 60, 80, 1 metro. E agora, para baixo, 20, 40, 60, 80, 1 metro. Vamos meter também 1 metro. Okay? E aqui tínhamos uma janela introduzida. Okay? Cá está a visualização desta parede. Seguidamente, podíamos passar para outra parede. Portanto, vamos aqui pedir para ver a estrutura toda. Agora, pedir para ver um plano de uma determinada parede. E vamos começar, por exemplo, pelas paredes exteriores. Suponhamos que iríamos ter aqui duas janelas. Okay? Uma nesta parede e outra depois na outra parede lateral. Então, vamos aqui a geometria, parede resistente e introduzir abertura. Clico com o botão esquerdo na parede. Procuro a zona onde quero fazer a janela e depois faço então a abertura da janela. Peço desculpa, aqui enganei-me a carregar aqui com o rato, mas vamos repetir a operação. Desde aqui até aqui. E cá tínhamos aqui a nossa janela introduzida. Ali vamos fazer uma janela um pouco maior naquela zona. Vamos então mais uma vez a um plano de parede, selecionar o plano de parede e pedir para fazer o plano de parede aqui dentro. Ora bem, a parede não tem qualquer outra parede interior aqui, portanto estou à vontade para fazer a abertura. E vamos a geometria. Parede resistente, introduzir abertura. Selecionar com o botão esquerdo e depois fazer então
a abertura da janela. Temos aqui 20, 40, 60, 80, 1 metro, 1 metro e 20. Fazer a introdução de uma janela ligeiramente maior. 1 metro e 40 já estamos aqui com uma janela boa a nível da alvenaria estrutural. Okay. E depois este processo acaba por ser um pouco repetitivo, digamos, na sua execução. Vamos, por exemplo, colocar ali uma pequena janela para dar luz e vamos colocar aqui uma janela, aqui mais uma janela e ficaremos com essas aberturas definidas para o nosso modelo estrutural. Vamos então escolher esta parede, vamos rebatê-la. Também o poderíamos fazer assim em perspectiva, embora não tenhamos tanta sensibilidade, já vamos perceber porquê. Poderia também rodá-la um bocadinho mais, mas portanto a operação é exatamente a mesma. Parede resistente, introduzir abertura, clicar com o botão esquerdo e agora abrir uma janela. Mas vejam que eu não tenho tanta sensibilidade relativamente àquilo que está aqui, que estou a fazer a nível de aberturas. Okay? Aqui tenho uma sensibilidade muito maior para essa situação. E portanto vou fazer aqui a minha abertura. Ora bem, vamos aqui selecionar então a parede e dar a zona de abertura. Selecionar a parede e agora botão direito ao rato e botão direito ao rato. Cá está a abertura que eu queria introduzir ali e agora fazer então uma abertura aqui e dar por concluídas as aberturas neste modelo. Geometria, paredes resistentes, introduzir abertura, mais uma vez, clicar aqui e fazer então o desenho da abertura que nós pretendemos. Vamos aqui fazer, por exemplo, esta parede já estaria e agora fazer nesta parede que aqui está. Vamos rebater outra vez a parede e fazer aqui mais uma abertura. Introduzir a abertura. Selecionar a parede com o botão esquerdo do rato e depois com o botão direito do rato abrir uma janela com as dimensões da abertura. Portanto, 20, 40, 60, 80, 1 metro. Okay. Aqui tinha então a parede definida. Se houvesse aberturas, e teria que haver aberturas de portas interiores, eu poderia aqui fazer essa mesma introdução dessas portas interiores. Ora bem, para o efeito eu vou fazer aqui algumas portas só para o modelo ficar um bocadinho mais lógico. E vou selecionar esta parede que aqui está, para introduzir então aqui a abertura junto ao nó 18. E vamos aqui então fazer parede resistente, introduzir abertura, clicar e agora definir a altura e também a largura da, parede, da porta. Okay? Portanto, 20, 40, 60, 80. Vou deixar aqui uma porta de 80. Okay? Cá está aqui introduzida essa porta. Suponhamos que existiria aqui uma outra porta e ali outra porta para entrar para estas divisões e, portanto, vou rebater, voltar a selecionar a parede e voltar a fazer a abertura. Fazê-la, por exemplo, mais para este lado. Aqui está. E agora, finalmente, deste lado. Vamos fazê-la aqui. E, portanto, aqui tínhamos nós as três portas introduzidas. Okay? Uma porta para aqui, uma para aqui, outra para ali e falta ali aquela zona. Parede resistente e introduzir aqui uma porta. Geometria,
parede resistente, introduzir, peço desculpa, geometria, parede resistente, introduzir abertura, clicar aqui na parede e agora abrir então aqui uma porta. Vamos aqui fazer nesta zona. E portanto cá está as nossas portas modeladas aqui pelo programa. E portanto a nível de aberturas tínhamos já realizado as aberturas que necessitávamos neste nosso modelo estrutural. A nível de fundação vou então utilizar uma laje de fundação e vou fazer com que a laje de fundação saia cerca de 80 cm fora do contorno da laje, do contorno das paredes. Para o efeito vou utilizar uma função que já conhecem, que é a geometria barra paralela, para determinar essa distância. Portanto, geometria barra paralela à distância, 80 cm. Agora dizer que quero uma paralela a esta, desculpe, quero uma paralela a esta barra para aquele lado, a esta para aquele lado, a esta para aquele lado, e portanto ir fazendo esse posicionamento de forma bastante simples, como vocês veem. Para encontrar aqui os cantos, poderia fazer a função extend do AutoCAD, que é o equivalente à geometria knob por interseção no tricalc, em que prolongava estas barras até se encontrarem num ponto. Esta com aquela, esta com aquela, esta com esta, esta com esta, esta com esta, e finalmente aqui, e aqui penso que está tudo, não, ainda falta. Aqui esta com esta. Vou aqui recentrar a imagem, portanto agora tínhamos aqui o contorno da nossa laje de fundação. Então introduzimos a laje de fundação, geometria, laje de fundação, introduzir fundação. Dou aqui o nome da laje, LF1, por exemplo, dou as cargas que vão existir nesta mesma laje, okay? Carga permanente, sobrecarga de utilização. Digo a espessura que quero para esta laje, vamos supor que eu quero ali uma laje com 60 cm de espessura. E vou dizer que não tem viga de laje no contorno, portanto, é uma viga de laje fictícia. E indico também a discretização que eu quero para esta laje de 50 cm, vamos deixar essa discretização ali ligada. E agora introduzir. Introduz a laje fazendo o seu contorno, como já tem aqui os pontos que definem o seu contorno, é só ir clicando neles. Ok? Quando me engano, tenho sempre a possibilidade de utilizar a função undo, foi o caso. E quando regressar ao primeiro nó e fechar o perímetro, carrego na tecla Escape e dou dois nós que definam a direção X geral para fazer a grelha que modela a laje de fundação. Cá está. Ora bem, como eu referi, aquelas barras todas não interessam, ok? Portanto, posso chegar aqui agora a geometria barra eliminar, abrir uma janela e eliminar todas as barras da minha estrutura e ficar só com a laje de fundação e as paredes resistentes. Portanto, aquelas barras foram guias para eu poder trabalhar e definir a minha geometria. E se fizer agora a geometria renumerar, muitos daqueles números que estavam agarrados a situações de barras vão também desaparecer. Reparem, okay? Renumerar e reordenar, que muita da numeração que aqui estava, pura e simplesmente, desapareceu. Okay? Agora teríamos que fazer o piso superior, teríamos que fazer a laje e depois teríamos que repetir esses pisos o número de vezes que fosse necessário. Ora bem, para o efeito tinha-me dado jeito de ter mantido os nós que aqui estavam, de qualquer modo é sempre possível ir aqui ao plano da cota 300 e fazer a introdução da laje e dos nós de forma manual. Portanto, eu poderia chegar aqui e introduzir agora o nó no ponto que eu entendesse, neste caso utilizando o botão direito do rato, mas, portanto, é sempre uma situação de evitar. Portanto, eu posso também utilizar outra forma de trabalho, que é trabalhar ou introduzir a laje
sobre nós que eu tenha introduzido, mas nos elementos estruturais com o botão esquerdo do rato. Okay? Reparem que aqui estou a fazer um snap, que há bocado estava a utilizar o botão direito do rato, que não é exatamente a mesma coisa. Okay? E portanto poderia assim definir aqui o contorno da laje que quisesse introduzir através desses mesmos nós. Okay? Vamos então introduzir aqui os nós de referência para a introdução da laje no piso superior. Falta aqui só este nó e já tenho todos os nós que preciso para introduzir a laje. Então, se for à cota 300, já cá estão os nós que servem para eu fazer a introdução da minha laje. Então faço geometria, escolho o tipo de laje que quero introduzir. Neste caso eu vou trabalhar com uma laje maciça aqui introduzida. Poderia ser uma laje de vigotas pré-fabricadas, para ser também pré-fabricado betão e ser o mesmo material. E nesse caso iria aqui a geometria lajes aligeradas introduzir. Portanto, tenho a possibilidade de trabalhar com uma ou outra situação. Neste caso, eu vou trabalhar, deixar aqui a laje maciça, introduzir uma laje maciça. Vamos lhe dar aqui um nome qualquer, LM, por exemplo. Vamos deixar aqui as cargas que queremos como cargas permanentes e como supercargas. E vamos dar aqui a espessura da laje, neste caso vai ser uma laje de 15 cm. Okay? E portanto vou introduzir a laje reportando aos nós que já tenho. Faço o contorno da laje pelos nós que tinha introduzido previamente. De referir que se houvesse aberturas por causa de um elevador, de uma situação qualquer, eu poderia agora dar em sentido anti-horário as aberturas antes de carregar na tecla Escape. De qualquer modo, eu não vou modelar agora aqui as aberturas, vou deixar ficar a laje assim, portanto carrego com a tecla Escape e dou dois nós que definam a direção X para modelar então a laje maciça. E portanto cá está a laje maciça do piso. Reparem que neste momento as paredes, como eu servi-me dos nós interiores para colocar a minha laje, as paredes estão obviamente colocadas para o lado exterior e essa não seria a situação real e portanto poderia corrigir os posicionamentos das paredes para aquilo que eu entendesse. Então poderia regressar aqui à minha cota de fundação, a cota 0, e modificar os posicionamentos das paredes exteriores, que são aquelas que interessam, para aquilo que eu entendesse através da função posicionamento da parede. Okay? E portanto eu poderia agora definir, por exemplo, vamos utilizar um posicionamento para o interior para abranger totalmente a laje. Também podia ter feito ao contrário, que era ter puxado a laje totalmente para o lado de fora da parede, de modo a ficar coincidente com a parede. Okay? E portanto agora é uma questão de fazer os posicionamentos das paredes de acordo com aquilo que pretendemos. Aqui já está. Ali ainda falta. Agora sim. Aqui a mesma coisa. Mas já está. Aqui ainda está as. Aqui também já está. Cliquei na mesma parede. Por aqui, se fazer zoom, às vezes dá nisto. Vamos fazer então agora um zoom para apanhar corretamente esta parede que aqui está. Voltei a clicar ali. Apanhar então esta parede que aqui está e colocá-la para o interior. Fazer o mesmo com esta e fazer o mesmo com esta. Ainda falta, temos aqui esta, temos esta, e temos esta. Penso que estarão todas, esta já está para o interior, aquela também já está para, esta aqui ainda não está,
agora sim é que está. E temos-as todas posicionadas então para o interior. Se formos ao nosso piso superior, cá está a nossa laje, okay? E não se vê aqui as paredes de fora. Só aqui é que existe uma parede que está de fora, como vocês podem ver ali. Então vou corrigi-la. Portanto, esta aqui está mal colocada. Então, geometria, parede resistente, posicionamento da parede, clicar aqui na parede e colocá-la então para o interior. Muito bem, terminado este processo de ajustamento das paredes à laje, ou da laje às paredes, se tivéssemos preferido modificar a laje e tivessem as medidas das paredes corretas, portanto, teríamos que mudar aquilo que estivesse mal introduzido, o que estava correto ficaria. Podemos repetir estas paredes no piso de cima. Para o efeito, eu posso utilizar, por exemplo, as funções de copiar ou colar, ou então posso vir à função de geometria parede resistente e mandar gerar a parede resistente até à cota que eu quero, dividindo-a por pisos, com a função de geometria parede resistente modificar. Portanto, existem as duas situações. Vamos utilizar o copiar e colar, fazendo copiar. Nós abrimos uma janela que engloba a totalidade das paredes resistentes. Okay? Aliás, até vamos fazer aqui porque eu levei a laje de fundação atrás, vamos evitar a laje de fundação, vamos selecionar só as paredes, portanto, geometria, aliás, edição, copiar, selecionar as paredes resistentes todas, ficaram assinaladas a bordeaux, a laje não ficou. Carregar na tecla Escape para dizer que já selecionei os elementos todos e agora escolher um ponto de introdução destas paredes. Eu vou escolher esta base que aqui está, este ponto que aqui está. Okay? E portanto agora quando for à cota superior, à cota da laje, eu posso fazer Ctrl V e colocar ali o piso. Vou tirar a marca d'água para vermos só este piso, cá está ele aqui introduzido. Há um senão, esta abertura da porta já não é necessária. Se formos ver, estamos no primeiro piso, não vamos precisar ter ali a porta, correto? Então, vamos aqui à cota 300 e vamos eliminar esta abertura. Portanto, em geometria paredes resistentes, existem funções, neste caso a função, para eliminar abertura e basta clicar na abertura que o programa elimina essa abertura. Okay? Suponhamos que existia aqui uma abertura para uma janela, também podíamos acrescentá-la agora a posterior. Chegávamos aqui e dizíamos que queríamos introduzir mais uma abertura na parede resistente. Okay? Introduzir abertura. E lançávamos aqui a abertura nesta zona. Okay? Cá está então ali a abertura. Ora bem, a laje maciça também a podíamos fazer translacionar ou copiar, portanto podíamos dizer que queríamos copiar a laje de 300 para a cota 600, okay? Copiar e reparem que já tenho ali a laje. Okay? E agora podia copiar o piso tipo, edição, copiar, este piso tipo que aqui está, com que ponto de inserção? Vamos aqui à cota 300, vou carregar na tecla Escape e dizer que o ponto de inserção é o mesmo de há pouco, este canto que aqui está. Okay? E portanto agora é uma questão de colar, copiar e colar por aqui acima a nossa estrutura. Ctrl V, colocar ali, copiar as lajes, até podia fazer logo assim, que era outra possibilidade, era Ctrl V, ir colocando aqui todos os pisos de seguida, okay? Desbloquear a malha do rato, portanto já está mais um piso aqui introduzido e podia mandar então copiar a laje novamente. E, portanto, faria isto, agora é uma questão de repetir, agora para a cota 900, depois há de ser para a cota 1200, é uma questão de irmos Ctrl V, cá está, colocar ali aquilo, geometria, lajes maciças, copiar da cota 900 para a cota 1200, ok? E
cá estaríamos já com estes pisos aqui definidos, 4, e vou introduzir mais um. Portanto, Ctrl V, coloco ali o piso e agora a laje. Do plano 1200 a laje para o plano 1500. Faltava a platibanda cá em cima, portanto eu vou trabalhar ao nível da cota 1500 e vou introduzir aqui a minha platibanda, que será uma laje maciça de, por exemplo, 80 cm de espessura. 80 cm de espessura, não, 80 cm de altura. Para o efeito, paredes resistentes, introduzir daqui para aqui. Vamos lhe chamar a parede AC, da cobertura. O posicionamento para o interior, a cota superior vai ser 1500 mais 80 cm, vai ser a 1580. E vamos então pedir que seja uma parede também com blocos de 30 de espessura, de 29 de espessura. Aceitar e criar. Agora fazer o mesmo para o resto da cobertura. Esta parede seria a parede BC. Esta seria a CC. A DC. E por aí fora. JC. E faltam duas. Daqui até aqui. KC e LC. E tínhamos aqui então a nossa platibanda modelada. Portanto, neste momento, tirando daqui a visualização do modelo analítico, do modelo arame, tínhamos aqui o nosso edifício modelado. Okay? Ficou bonitinho e foi rapidamente modelado, como vocês viram. Cá estão as paredes interiores com as aberturas das portas. Ora bem, estava na altura então de verificarmos se tudo isto está correto a nível de geometria. Vou diminuir aqui o tamanho dos textos, está muito grande, estão a sobrecarregar ali imenso o desenho, muitas paredes e essas coisas. Aqui diminuir interativamente. Ora bem, então viria aqui a geometria, verificar e verificar se estava tudo correto. Portanto, desativa a opção de dividir as barras que se cruzam e esta de adaptar as vigas às lajes. Portanto, desativo estas duas opções, mando verificar a geometria e tenho dois erros. Okay? Quando tenho erros, posso selecionar esses mesmos erros, clicar neste ícone que aqui está e vai aparecer a pescar exatamente o local onde existe esse erro. E, portanto, está relacionado com esta situação em que ele me diz que o extremo da viga de laje não é permitido e, portanto, eu preciso colocar ali um nó para a introdução desta viga de laje até ali. Ora bem, geometria nó introduzir. Por via das dúvidas, eu não sei se é este nó que falta, se é o deste lado. Posso introduzir os dois e agora mandar o programa verificar a geometria e ele corrige essa situação automaticamente. Okay? Portanto, geometria correta. Já tinha aqui o meu modelo pronto para ir para cal. Vamos aqui, a nível das opções de ações, indicar que se trata de um edifício de habitação, portanto vamos trabalhar aqui com os coeficientes de combinação respectivos para o edifício de habitação. E vamos indicar que a nível de vento e de sismo, eu não vou estar a fazer a introdução desses elementos sobre a estrutura neste momento,
e, portanto, não vou ativar a sua representação. De qualquer modo, já vimos noutros webinários e também noutras sessões como é que se faz a introdução do vento e podíamos aplicar aqui a ação do vento e também a ação sísmica sobre a estrutura. Neste caso eu não o vou fazer, vou avançar assim. Imaginemos que estávamos a dimensionar para um país onde as condições de sismo não existiam e as de vento também eram desprezáveis. Vamos então fazer o cálculo da nossa estrutura de acordo com as opções de cálculo de esforços que eu defino aqui, e cá está a tal questão do cálculo em segunda ordem. Okay? Queria chegar aqui e indicar como é que eu queria realizar o cálculo em segunda ordem. Podia limitar inclusive o número de análise que eu queria fazer em segunda ordem. E portanto aceitar esta verificação de segunda ordem para o programa. Também podia definir aqui o deslocamento inicial, okay? O tal desaprumo inicial, e fazer o estudo com desaprumo inicial logo à partida. Eu não o vou fazer, vou deixar esta situação só com uma análise de segunda ordem. De referir também que a nível de cálculo, paredes resistentes, opções, para as paredes de peças, okay? Eu vou deixar ficar a possibilidade de, para paredes de blocos de betão, que aqui estão identificadas, colocar armadura vertical, varões soltos e não armaduras pré-fabricadas. Okay? Trabalhar só com varões soltos. De referir também que falta colocar as vergas para reforçar as aberturas, senão vamos ter problemas nas aberturas todas. Esse era um processo que eu deveria ter feito logo inicialmente, agora vou ter que fazer nos 5 pisos, aumentei o meu trabalho, uma vez que bastava fazer só num piso, mas portanto vou ter que fazer a introdução dessas vergas nas aberturas, porque senão irei ter, obviamente, problemas na zona das aberturas. Vou desativar daqui a visualização das lajes momentaneamente para visualizar ali melhor as nossas paredes, e portanto venho aqui a lajes maciças e desativo a sua representação para não estarem depois a aparecer no desenho. Também os eixos das paredes não preciso de os visualizar no ecrã, também posso vir aqui a elemento de paredes resistentes e pedir para não desenhar os eixos dessas peças e aliviar um pouco aqui a representação do desenho. Relativamente às vergas, então, poderia vir aqui a geometria, paredes resistentes, vergas, e clicar no topo da abertura, okay, para fazer a colocação de uma verga que pode ser colocada com um bloco de betão, e esse bloco de betão seria exatamente a canaleta, ou então trabalhar com perfis metálicos. Eu vou fazer diferente e vou deixar ficar aqui os perfis metálicos, ou o bloco de betão, conforme eu queira. Se houvesse a colocação de bloco de betão, portanto, nós tínhamos aqui as dimensões de que iríamos trabalhar a nível de bloco de betão. Eu vou deixar o aço e vou chamar às vergas das janelas A e às vergas das portas B. E portanto fazer aceitar, colocar ali a verga naquela janela. Eu ali cliquei, por preguiça de fazer zoom, cliquei na lateral da janela, da abertura, em vez de ser no topo da abertura. Okay. Esta janela, como é diferente, vamos chamar-lhe então verga C. As outras todas têm 1 metro. Vamos então colocar aqui a verga à mesma. E portanto fazer isto para todas as janelas exteriores. Todas as aberturas exteriores. E agora para as portas. Vamos colocar aqui nas portas uma verga que vamos chamar a verga B. E vamos colocar igual nas paredes interiores. Okay? Ora bem, 2 portas, dá ali mais uma. O perfil que eu escolhi foi o IPE, mas podia escolher outro perfil da base de dados do programa. Não é? É esse perfil que eu estou a utilizar aqui para o reforço desta zona da abertura. E portanto neste piso tínhamos todas as nossas vergas introduzidas e portanto poderíamos agora passar para o piso superior e fazer a introdução
dessas mesmas vergas. Como veem, se eu tivesse copiado as paredes já com estes reforços introduzidos, teria poupado imenso tempo, escusava de andar agora aqui a introduzir estes elementos. De qualquer modo, para não estarmos a repetir aqui muito o procedimento e para ganharmos algum tempo, eu vou colocar só num piso aqui intermédio e ficamos só com as vergas ao nível de dois pisos, deixamos os outros sem esse reforço. E até poderá ser interessante ver a diferença de comportamento. Portanto, introduzir aqui nas aberturas. Primeiro das janelas do contorno exterior, ficar já despachado relativamente à parte exterior. E depois as portas interiores. E já só falta aqui uma porta. E vamos então pedir para calcular o nosso edifício. Okay? Cálculo automático e vou pedir para fazer o cálculo de todos os elementos de uma só vez, okay? incluindo as lajes maciças. Fazer aceitar e o programa vai iniciar agora o cálculo. O primeiro passo do processo de cálculo é a modelação de todo o edifício numa matriz de rigidez única. Neste momento ele está exatamente a modular as paredes resistentes, já fez a modelação das lajes, está a modelar agora os elementos finitos das paredes resistentes. Depois irá então fazer o cálculo de esforços, começando por uma análise de primeira ordem e depois fazendo a análise de segunda ordem. Só após isso então passará para a comprovação das paredes resistentes e também para a armadura da laje de fundação e laje maciça. A nível das tensões resistentes do terreno, eu deixei ficar os valores que estavam definidos no programa, portanto, poderia lá ir e configurar para as características do meu terreno. Neste caso, eu deixei ficar os valores que estavam aqui previamente introduzidos e é com esses valores que se vai realizar o cálculo. A realização de uma moradia ou de uma habitação com um piso é basicamente uma parte do processo que fizemos aqui para estes pisos todos. Também dois pisos se fazem rapidamente, portanto uma moradia com dois pisos, uma habitação com dois pisos também se fazem com as mesmas funções que nós acabámos de realizar, também se fazem muito rapidamente. Se formos a ver, nós demorámos cerca de uma hora talvez para fazer todo este edifício, toda a modelação deste edifício. Ora, cálculo então terminado e guardado, armazenado no disco rígido. Vamos então começar por analisar alguns aspectos relativamente ao comportamento da estrutura. Para o efeito, eu vou então pedir aqui para visualizar a informação do modelo arame. Okay. Vou pedir para ver aqui o comportamento ao nível da laje de fundação, nomeadamente pedir um gráfico de isovalores para ter uma ideia dos deslocamentos em Y que aqui estão, para o valor mínimo, para a envolvente, e verificar, portanto, que a nível de deslocamentos, os deslocamentos máximos que eu aqui tenho andam ao redor dos 0,4 centímetros nesta zona que aqui está. Okay? Aliás, peço desculpa, nas zonas azul escuro, portanto, nestas zonas que aqui estão, 0,4 é o deslocamento vertical maior que eu aqui tenho. De repararem que entre 0,3 e 0,4 o deslocamento diferencial que existe é de cerca de 0,1 cm, portanto a laje comporta-se relativamente bem. Okay? Depois poderia pedir para visualizar a mesma informação ao nível dos pisos, portanto se eu continuasse a subir aqui os pisos iria aparecer a informação relativa aos deslocamentos dos restantes pisos também. E poderia ir aqui diretamente para uma determinada cota, por exemplo para a cota 600 e ver qual
os deslocamentos que existem na cota 600. Vamos aqui a rebater também, e estamos a falar ali de 0,7 e 0,4, portanto 0,4 nas zonas a laranja, 0,7 ali, temos um diferencial de 0,3 ao nível das lajes de piso, portanto 0,3 centímetros, o diferencial entre o deslocamento máximo vertical aqui e o deslocamento mínimo vertical aqui. Uma vez que esta lista é uma lista de deslocamentos instantâneos, portanto estamos a falar de que o piso todo desce de 0,417, o ponto que menos desce, e o ponto que mais desce até 0,768, portanto 0,3 centímetros o diferencial. Também podia pedir as flechas, tinha a possibilidade de vir aqui a cálculo, lajes maciças e pedir para ver os deslocamentos e clicar em qualquer ponto, por exemplo daqui até aqui, e ver as flechas que ali tinha, cá está 0,19 centímetros ali colocado como valor. Okay. Poderia ir também à cota da cobertura e verificar já agora como é o comportamento do piso à cota 1500 e pedir para ver os gráficos de isovalores, okay, nesta cota. Cá está, 0,460 até 0,86 a zona azul. Também podia pedir esta informação por planos verticais. Portanto, eu posso chegar aqui e dizer que quero visualizar o gráfico de isovalores, também, de deslocamentos em Y para o valor mínimo, nesta parede. E, portanto, chegar à conclusão de que os deslocamentos máximos são ao nível da parte superior do edifício, a parte que aparece a azul. Okay. Poderia ir vendo também informação de outras paredes e de qual o seu comportamento. Poderia inclusive haver várias paredes em simultâneo, portanto poderia chegar aqui e pedir agora para ver uma parede numa direção perpendicular. Okay. Cá está o andamento dos deslocamentos e colocar depois as outras paredes visíveis ou não, as que eu fosse pretendendo ver. Estou aqui a meter só as paredes do contorno exterior. Aqui apanha tanto aquele contorno exterior como o contorno como uma parede interior, portanto vou desativar e ver aqui mais ou menos o comportamento do edifício. Também podia pedir, evidentemente, a visualização dos deslocamentos nas paredes, piso a piso. Portanto, cá está também nas paredes a representação dos deslocamentos em gráfico de isovalores. Também, por exemplo, eu poderia pedir vir aqui para ver um determinado plano, por exemplo, este que aqui está, tem várias aberturas, e pedir para ver um gráfico de deslocamentos só em Y, por exemplo, para as cargas permanentes, ou para a envolvente, se quiséssemos, pedir para as cargas permanentes, e pedir então para desenhar com a escala de deformada que eu quisesse, 300 vezes superior, o gráfico de deslocamentos desta fachada. Okay? E, portanto, ver o andamento em deformado. Está 300 vezes exagerado esta deformação, portanto, vê-se aqui claramente uma descida mais acentuada nesta zona. De qualquer modo, preferencialmente o gráfico de isovalores dá-vos uma informação mais legível sobre o comportamento aqui da zona da nossa estrutura.
Também era possível obter gráficos de tensões. Portanto, eu poderia vir aqui ao gráfico de isovalores, em vez de pedir os deslocamentos, pedir as tensões dos elementos finitos. Vamos pedir, por exemplo, o normal em x para o valor máximo ou para o valor mínimo, de compressão ou tração, mas aqui para o valor máximo e pedir para representar esse gráfico de tensões. Okay? Portanto, aqui tínhamos o andamento do gráfico de tensões. Okay? Pedindo para o valor mínimo, cá está o mesmo gráfico de tensões. Se fosse o gráfico em y, tensões em y, normal em y, portanto, cá tínhamos sobre as zonas das aberturas as situações mais desfavoráveis. Okay? E depois podíamos ver para os vários planos de paredes que pretendêssemos. O andamento dos gráficos. Também era possível obter esta informação numérica através das listagens e dos relatórios. Vou desativar o gráfico de isovalores, voltar à geometria. E era possível também obter já os desenhos, neste caso, ver o plano de desenho, por exemplo, da cota 0, que seria a cota de fundação. Okay? Aparece-me aqui então a representação da armadura da laje de fundação, φ de 12 afastado de 15, e aparece-me aqui a representação dos blocos. Okay? E reparem então nos acertos, como trabalhámos com medidas certas, nos acertos que foram feitos pelo programa para se ajustar à cota que nós referenciamos. Okay? Portanto, muito importante esta questão da modulação, senão depois caímos em situações de os blocos não baterem certos e ter que se partir blocos e ter que se fazer ajustes modulares que não são os mais corretos. Okay? Também tínhamos aqui uma tabela, podíamos aumentar o texto dessas tabelas interativamente aqui, estou a aumentar os textos, que me mostra os reforços que foram colocados. Portanto, a etiqueta 7 representa um varão de 12, okay? Com estes comprimentos que aqui estão. A etiqueta 9, um 12, 13, e aqui o número de etiquetas 7, de etiquetas 9, de etiquetas 13 e de etiquetas 2 que existem na minha estrutura. Essas etiquetas são estas que aqui estão. Portanto, aqui iríamos ter que colocar um varão de 12, okay? Que é a etiqueta 13 que ali está, com 3,96 m de comprimento, okay? E com patilhas de 31 cm ali indicados. A representação da armadura de base da laje de fundação poderia ser com esta apresentação tradicional, ou poderia vir aqui e pedir para passar para uma representação mais moderna, com uma visualização bastante mais fácil de perceber, e podia deslocá-la para uma posição em que a sua leitura fosse facilitada. Armadura superior, fio 12 afastado 15 numa direção e na outra. Foi a armadura mínima que eu tinha colocado. Se quisesse, podia também pedir aqui para aparecer não só a armadura superior, mas também a armadura inferior. E, portanto, faríamos agora a mesma operação com a armadura inferior. Vamos aqui às opções de zona, dizíamos que queríamos aquele tipo de representação e depois colocávamos a sua representação onde quiséssemos. Por exemplo, aqui. Cá está a inferior também, fio 12 afastado 15 e fio 12 afastado 15. Ainda podíamos ilustrar os nossos desenhos com a colocação de cortes. Aqui definir um corte, corte AB, com a identificação das armaduras, B para base, R para reforço, aquilo que eu quisesse, e definir um corte, por exemplo, que passasse desde aqui até aqui e colocar esse corte ali. Okay.
cá está a representação da armadura numa direção, e se eu quisesse ativar nas duas direções, apareceria aqui a armadura representada nas duas direções. Okay? Portanto, poderíamos ir complementando a informação que quiséssemos. Se formos à cota 300, o primeiro piso, portanto, cá vamos ter também aqui informação. Já agora, nas opções de representação das paredes resistentes, as paredes de alvenaria, temos desenhar pormenorização fiada par, mas está ativada só a planta 0, não está ativada a planta 300, está ativada a 600, portanto a planta 300 ele não gerou esse desenho. Okay? Agora sim, como eu o ativei, ele gerou o respectivo desenho dos blocos. Okay? Na cota 600 sim, ele tinha gerado logo de início, eram opções que eu tinha deixado de um projeto anterior e já aparece aqui a informação. Já aparecem aqui algumas armaduras de reforço nas lajes, nos cantos das lajes. Okay? Além da armadura, aparece aqui uma armadura de reforço, depois poderíamos distribuir. Já aqui também representado. Também era possível pedir para visualizar os desenhos, não das plantas, mas das próprias paredes. E, portanto, aparecer aqui a representação das paredes, com as suas zonas de reforço. Okay? Já está aqui o IPE 100 colocado. Ali não tem, nós não colocámos, recordam-se dessa situação. E depois aqui volta a ter, que foi onde nós colocámos ali. Também as etiquetas com os reforços, aqui representadas. Também as zonas aqui de reforço. Okay. Quem diz esta parede, diz qualquer outra. Portanto, podemos pedir aqui o plano de qualquer outra parede. Mas aqui é esta, por exemplo. Cá está, estamos ali as platibandas. Temos aqui uma parede que não verifica, com um X. Portanto, teríamos que ver o que é que se passava aqui e corrigir o erro que poderia estar a acontecer nesta parede, neste troço de parede que aqui está. Okay? Portanto, toda a pormenorização, quer a nível de paredes, quer a nível de plantas, era possível de obter aqui no programa. Finalmente, referir que era possível também pedir os relatórios da memória descritiva e era possível também pedir desde já as medições do nosso elemento estrutural, nomeadamente as lajes maciças, as lajes de fundação e as paredes de blocos de betão, caso assim o quisesse. De referir também que eu não mostrei, mas já agora ainda estamos a tempo, mostrar que se eu quisesse nas paredes resistentes eu podia sempre ter visível a modulação das paredes resistentes que o programa faz. Okay? Cá está a modulação de elementos finitos que foi feita pelo programa. Automaticamente, nós não temos que nos preocupar com estas malhas, com estas situações, o programa automaticamente faz a modulação, encontra todas as interseções com a laje, enfim, automatiza bastante o processo, dando-nos uma grande produtividade. Caso pretendesse obter imagens renderizadas, já sabem que poderia ativar aqui a visualização das texturas e obter imagens que poderia também incluir nas folhas de projeto, imagens deste tipo. Com ou sem informação analítica por baixo. Tal informação do modelo arame. E essa informação do modelo arame pode ter mais ou menos informação, como já vimos, ativando aqui, por exemplo, a modulação das paredes que ficou visível. Portanto, como veem, bastante simples, são processos que se repetem muitas vezes, mas são basicamente poucos processos para a introdução das paredes, das aberturas e das lajes, e depois a preparação dos desenhos através da obtenção destes desenhos, através da composição automática de folhas, que já explicámos noutra sessão, através da elaboração dos relatórios, também já explicámos noutra sessão, ficamos com o projeto completo.
De referir, portanto, que é uma tipologia que tem muita saída em países como o Brasil, Angola, portanto, onde há uma grande necessidade ainda a nível de construção, principalmente construção económica, e que pode, para projetos a realizar nesses países, ter uma importância bastante grande. Nós, Artec, somos a empresa que foi contratada pelo consórcio Termoargila e de blocos cerâmicos de Espanha para desenvolver o software que é fornecido aos projetistas em Espanha para o cálculo desse tipo de estruturas. Portanto, temos todo o know-how relativo a esta situação de modelação de alvenarias resistentes e, portanto, esse know-how está aqui no Tricalc à disposição dos projetistas que necessitem de fazer cálculos de alvenarias estruturais. Da minha parte, então, dar por concluída esta ação de formação, de referir, portanto, que serão colocadas mais uma vez estas ações, estes vídeos disponíveis no YouTube para quem queira depois assistir também offline ou esclarecer algum aspecto offline. Agradecer a todos a presença e o acompanhamento que nos têm dado ao longo destas sessões, também o feedback muito positivo que temos tido e, já que estamos numa época natalícia, desejar a todos um bom Natal, umas boas festas e um maravilhoso ano 2014, que penso que todos precisamos e temos esperança que assim seja. Obrigado a todos, uma boa tarde e até breve.